Graça e paz, meus amados irmãos, pastor Claudemir aqui, passando rapidamente, porque hoje é segunda-feira, e você já sabe que toda segunda-feira nós temos devocional aqui no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Queridos irmãos, hoje eu não tenho um texto específico como uma referência bíblica para a nossa devocional de hoje. Eu gostaria de trabalhar com vocês um resumão aqui de 4 capítulos da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9. E você sabe exatamente o que está acontecendo nesses 4 capítulos de Gênesis. E para contextualizar estes 4 capítulos, vamos apenas fazer um resumo aqui. O mundo já estava completamente tomado por pessoas e o pecado havia se multiplicado. Deus, então, se entristece do comportamento do homem para com o Senhor e resolve, então, mandar o dilúvio. A finalidade do dilúvio era a destruição dos homens. Todavia, Deus separa um homem chamado Noé. Noé, a sua esposa, também os 3 filhos de Noé, Sem, Cã ou Cão e Jafé, e as mulheres dos seus filhos. E então Deus dá uma missão para esta família, especialmente para Noé: construir uma arca e colocar nela ali, além da família de Noé, um casal de cada espécie enviada por Deus para esta arca. Eu fico imaginando, naquela época, construir uma arca que durou praticamente 100 anos para construir essa arca, durante um dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, e ao mesmo tempo, além de toda a dificuldade de construir a arca, colocar aqueles animais ali e ainda ouvir a vida inteira ou ser motivo de chacota pelas outras pessoas que na verdade chamavam Noé de louco ou muitas das vezes perseguiam Noé simplesmente porque Noé era justo e fiel ao Senhor. Então, este era o contexto desta passagem. Está tudo aí entre os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. O que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta devocional? As lições desses 4 capítulos. E tem lições preciosíssimas. Eu escolhi apenas 3. Tem muito mais, mas para a nossa devocional de hoje, eu escolhi apenas 3 lições práticas desta passagem, dessa história brilhante e maravilhosa nas Escrituras. A primeira lição que eu aprendo é a seguinte: a obediência salva a família. A obediência salva a família. E eu estou me referindo à obediência ao Senhor. Imagina a chacota, imagina aquele burburinho de toda aquela humanidade indo contra o Noé pela posição que ele tomou diante do Senhor. Vai chover forte, Deus está mandando eu construir uma arca, Deus está mandando eu salvar a minha família. Queridos irmãos, foi exatamente isso que salvou a família de Noé. Se Noé tivesse batido o pé, eu não irei construir, ou então se Noé tivesse se comportado como as outras pessoas, provavelmente o fim da família de Noé teria sido outro. E isso traz uma lição preciosa para as nossas vidas e nos dias atuais. Deus te deu uma família. A pergunta é: para onde você está levando a sua família? Será que nós estamos conduzindo a nossa família à obediência? Será que nós estamos dando ouvidos à voz do Senhor em relação à nossa família? Será que a nossa família tem sido protegida por nós mesmos? Será que nós estamos direcionando e conduzindo as nossas famílias pelos caminhos do Senhor? Será que nós estamos sensíveis à voz de Deus, onde Deus manda e nós temos que obedecê-lo? Queridos, um coração obediente, um coração servo, ele é aquele coração que não importa o que vai acontecer, não importa se vai chover forte, não importa se vai chover fraco, Deus mandou você construir uma arca, então construa. Se Deus mandar você entrar com a sua família pelas portas que Ele está abrindo, faça isso. Mas uma coisa é certa:
A obediência a Deus é quem faz toda a diferença na sua história. A sua família, ela vai ser uma bênção quando você bater o pé, firmar os seus pés e os seus calcanhares no Senhor e, acima de tudo, você confiar na provisão divina. Portanto, a obediência salva a família. Que possamos ter esse coração obediente ao Senhor. Uma outra coisa interessante aqui, nessa questão da obediência, é que Noé ouviu a voz de Deus, mesmo quando ninguém acreditava. A sua obediência preservou toda a sua casa. A segunda lição é a seguinte: uma família unida enfrenta qualquer tempestade. Uma família unida enfrenta qualquer tempestade. E foi exatamente isso que aconteceu. Você não vê litígios, divisões, você não vê confusões na família de Noé nesses 4 capítulos. E olha que não foi tão fácil assim de convencê-los, porque de fato a missão era muito difícil. Todavia, uma família que permanece unida em meio às tempestades, ela sobrevive. A Bíblia inteira vai nos mostrar que nós não teremos uma vida fácil neste mundo. Tem tempestades, tem circunstâncias adversas. Todavia, se permanecermos juntos como família, a probabilidade de sairmos do meio da tempestade ou até mesmo de um dilúvio são e salvo é muito maior. Queridos, todos entraram na arca, todos juntos, com o mesmo propósito. E ali eles permaneceram unidos durante todo o dilúvio. Se a sua família entrar em meio à tempestade, permaneça unido. Unam-se no Senhor. Combatam o bom combate juntos. Se a família permanecer unida em meio à tempestade, você pode ter certeza absoluta que o Senhor irá providenciar cada detalhe dessa jornada que vocês passarão juntos. Agora, se a família se desunir, se a família for para um lado, cada um quiser fazer de um jeito, a coisa pode ser que seja um pouco mais complicada. Portanto, quando a tempestade vier na sua família, permaneça unido. É assim que se passa os grandes temporais da vida. Terceira e última lição: o exemplo dos pais influencia os filhos. O exemplo dos pais influencia os filhos. Tanto Noé quanto a sua esposa convenceram seus filhos. Estava ali Noé, dia após dia. Há quem diga que a arca durou quase 100 anos para ser construída. Mas aí tem um detalhe: os filhos de Noé ajudaram ele a construir esta arca. Portanto, o exemplo, ele arrasta. E é isso que nós precisamos, dar exemplo aos nossos filhos. Noé não deu apenas um exemplo de como construir uma arca, até porque Deus deu a dimensão e a forma de como construí-la. O exemplo que Noé deu aos seus filhos foi a fé. Noé não esmoreceu. Noé permaneceu fiel ao Senhor antes do dilúvio e também durante o dilúvio. Esse é o exemplo que nós devemos dar aos nossos filhos. Diante das tempestades, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Uma família inteira entrou na arca porque preferiu obedecer a Deus e salvar a sua família. Esta família foi abençoada porque ela permaneceu unida e enfrentou aquela grande tempestade. E essa família, ela tinha o exemplo dos pais para que os filhos continuassem prosseguindo na fé. Que Deus te abençoe e que Deus guie a sua família e, independentemente das tempestades que você enfrentar, permaneça firme no Senhor e mantenha a sua família guardada pelo poder de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.